Querido irmão, querida irmã, que alegria estarmos juntos mais uma vez. Eu louvo a Deus pela sua vida e por você ter reservado esse tempo para estarmos juntos aqui ao redor da Palavra de Deus, refletindo, pensando em coisas extraordinárias que Deus deseja comunicar a nós nesta oportunidade. Queria te convidar para que você orasse comigo. Vamos pedir a Deus que nos ilumine, nos abençoe no decorrer deste estudo. Oremos. Querido Deus, muito obrigado por este tempo, ó Pai, que o Senhor separou para nós e que o Senhor nos permite estar, Senhor, juntos para estudar a Tua Palavra. Obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs que comigo estão nesta oportunidade, Senhor. Te peço, ó Pai, que nos abençoe, que nos conduza ao longo deste estudo, desta reflexão, Senhor, e que a Tua Palavra possa falar profundamente aos nossos corações. Nós precisamos disso e nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Queria ler com você, nesta oportunidade, Salmo 42. Vamos ler todo o Salmo e pensar e refletir sobre ele. Ele tem como título: Ao regente do coral, Salmo dos descendentes de Corá. Como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por Ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dEle? Dia e noite as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de Ti. Desde o distante Monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do Monte Mizar, ouço o tumulto do mar revolto, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. Durante o dia, porém, o Senhor me derrama seu amor, e à noite entoo seus cânticos, e faço orações ao Deus que me dá vida. Clamo: ó Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos. Os insultos deles me quebram os ossos, zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Queridos irmãos, este é um salmo que ele trata de um momento de tristeza e de angústia pelo qual passou o seu autor. Na verdade, nós não podemos precisar exatamente quem escreveu. Embora o título ele traz como Salmo dos Descendentes de Corá, nós não sabemos exatamente. O texto aqui ele fornece alguns elementos que podem nos levar a pensar que foi Davi, grande rei Davi, pois Davi ele experimentou ao longo da sua vida e do seu reinado um momento de profunda apreensão e tristeza e angústia quando ele teve que fugir de Jerusalém do seu filho, porque o seu filho Absalão se revoltou contra ele e ele então, para não morrer, ele teve que fugir junto com parte ali da corte e fugir para um lugar ignorado, porque senão ele seria morto. Ele teve de enfrentar esta revolta. Então, existem
algumas evidências aqui internas no Salmo que elas podem nos apontar para a autoria de Davi. O fato é que o autor do Salmo, deste Salmo, ele enfrentou um momento de terrível angústia, sofrimento e solidão. E é por isso que ele vai utilizar algumas figuras para ilustrar esse sofrimento. E o Salmo, ele, obviamente, ele é uma poesia hebraica, e então o autor ele faz uso de alguns elementos ali da geografia da Terra Santa. E aí nós vemos que ele inicia com uma comparação. Ele estava tão triste que ele vai afirmar que ele era como a corça que anseia pela corrente das águas. A corça, ela é um animal e ele existe em todos os continentes e também lá na Palestina. E é um animal que ele é uma presa fácil de alguns predadores. Então ele é tremendamente perseguido e, em função disso, ele é um animal muito desconfiado e ele também exala um cheiro muito forte, o que o torna presa fácil, né, dos seus predadores. E então esse animal precisa da água. Além da questão da sede, ele precisa da água para poder ali ele se banhar e ele então deixar de exalar ali aquele cheiro forte. E então o salmista, conhecedor disso, conhecedor deste fato ali da natureza, estava familiarizado com aquilo, sabia da existência disso, e ele então, sabendo que a corça ela deseja muito a água, ele então compara. Ele vai dizer que ele era como a corça que anseia pela água, que necessita da água, porém o texto, quando ele diz anseia pela corrente das águas, ele mostra o quê? Que a corça ela não é a corça que está longe da água. E a ideia do Salmo é exatamente essa, amados irmãos. A ideia do Salmo 42 é mostrar que o seu autor, ele estava longe de Deus. Mas em que sentido? Longe porque para os israelitas, para os judeus, a presença de Deus, ela estava em Jerusalém, onde ali na Terra Santa, onde inicialmente havia o tabernáculo de Deus e a arca, e depois o templo. Então, para os israelitas, a presença de Deus ele habitava em Sião. E estar longe de Deus, ou longe do local da adoração ao Senhor, era algo terrível para os judeus. E então, é por isso que esse autor ele vai fazer essa afirmação. Por quê? Porque ele estava longe do santuário do Senhor, longe do local de adoração. Então, se nós pensarmos que Davi ele é o autor do Salmo e que ele tem escrito essas palavras quando ele fugia do seu filho Absalão, então tudo faz sentido, porque, como ele diz aqui, ele vai afirmar: eu tenho sede de Deus, ou seja, eu agora estou privado desse momento de estar próximo a Deus, ou de estar em sua presença. É por isso que no versículo 2 nós encontramos: tenho sede de Deus, do Deus vivo, quando poderei estar na presença dele? Aqui é o mesmo que perante a sua face. Então é exatamente esse o pensamento do salmista. Ele estava privado de poder estar perante o Senhor, no santuário do Senhor, em adoração ao Senhor.
em Jerusalém. E o autor, amados irmãos, ele demonstra, então, com essa figura, a tristeza que se abateu sobre ele. E ele vai fornecer alguns elementos para reforçar essa tristeza que ele estava sentindo. Ele vai falar que ele era zombado. Diz o Salmo no versículo 3: dia e noite as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo. Ele vai falar que ele estava sendo zombado. E ele ainda vai dizer que ele se lembra de como era quando ele andava com a multidão de adoradores à frente do cortejo que subia até a casa de Deus. Aqui nós vemos que o autor, ele se recorda de um momento de alegria, mas que obviamente estava no passado. Então o Salmo, ele claramente, ele vai nos mostrar na vida do autor passado, presente e como ele projeta o futuro. Veja que interessante e que lição extraordinária isso nos traz. Ele está falando, ele inicia falando do seu estado naquele momento, quando ele proferia aquelas palavras. Ele se recorda de como era no passado. Então ele vai dizer que no passado ele ia à frente do cortejo que ia em adoração à casa de Deus. E ele diz, cantando com alegria e dando graças. Meus queridos irmãos, a nossa vida, infelizmente, ela nos oferece momentos de tristeza, momentos de apreensão, momentos de angústia. Nós olhamos para trás e nos lembramos de tempos felizes, de momentos felizes. Porém, há também momentos de tristeza. E para ilustrar isso, ele continua e ele vai dizer que ele estava profundamente abatido e ele estava longe da casa de Deus. E ele usa uma outra figura, também da geografia daquele lugar, da Terra Santa, só que agora ele fala sobre a nascente do Rio Jordão, que é no monte que fica no Monte Hermon, aos pés do Monte Hermon. E aí é tão interessante, e como é extraordinária a palavra de Deus, nós pensarmos sobre isso, porque quando ele usa a figura da corça, ele está falando de um animal que habita o sul de Israel, o deserto. Mas agora, quando ele fala na nascente do Rio Jordão, ele está falando do norte, do extremo norte. Ele está usando esses dois lugares para ilustrar como estava o seu espírito naquele momento. Então, se ao falar da corça ele estava falando de falta de água, sequidão, aridez, sede, agora ao falar da nascente do Rio Jordão, ele vai falar, na verdade, de algo que surpreendeu a ele. Por quê? Porque ele vai falar que ouço o tumulto do mar revolto, o mar também era ali perto, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. O que significa isso, amados irmãos? Quer dizer, as águas que desciam pelas cachoeiras que existem nas nascentes do Rio Jordão. Então, onde o Rio Jordão nasce, tem cachoeiras, quedas d'água. E é por isso que ele usa, ele fala sobre isso. Me lembro desde o distante Monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do Monte Mizar, ouço o tumulto do mar revolto, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. Ou seja,
A figura que ele está usando aqui, amados irmãos, é semelhante ao fenômeno que nós conhecemos como cabeça d'água. De repente, chovia e de repente a água inundava aquela região e descia, levando tudo que estava ali próximo. Então era muito forte, e é algo que existe, esse é um fenômeno da natureza, muito perigoso por sinal, e que surpreende as pessoas. Então o salmista, quando ele fala sobre essas águas, essas ondas e correntezas, ele está falando exatamente disso, que ocorre ali aos pés do Monte Hermon, na nascente do Rio Jordão. Então era algo que o surpreendia, e ele está falando de algo que aconteceu com ele. Ele foi surpreendido por alguma coisa em sua vida que o privou da presença de Deus, e é algo que o entristeceu profundamente. Então ele usa esses dois lugares para ilustrar seu estado de espírito. Ele vai falar que ele foi zombado, que ele estava profundamente triste, mas também há algo que ele demonstra, que é a solidão. Porque ele se lembra do momento passado, onde ele estava na companhia das pessoas, subindo alegremente para adorar a Deus. Ele estava se recordando de momentos felizes que ele havia vivido. Mas agora ele estava sozinho, porque nós observamos ao longo do Salmo como que uma conversa consigo mesmo, porque o salmista ele conversa consigo mesmo, quando ele diz: por que você está tão abatido, a minha alma? Ele está falando consigo, e isso demonstra, amados irmãos, solidão. A vida, infelizmente, ela nos oferece momentos de solidão e também momentos de questionamentos, como nós observamos no Salmo. Porque mesmo que ele demonstre a sua fé, que ele não perdeu a sua fé ao longo de todo o Salmo, ele demonstra que não perdeu a sua fé. Porém, houve um momento de conflito interior. Houve um momento de conflito quando ele pergunta ao próprio Deus, quando ele diz: clamo, ó Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Meus amados irmãos, é impossível não nos lembrarmos aqui de nosso Senhor Jesus Cristo, que enfrentou momentos muito semelhantes a este autor do Salmo. Primeiramente, Jesus, ele enfrentou a tristeza profunda quando ele estava próximo de ser preso e onde ele seria julgado injustamente e morto, mas ele se angustiou. Tanto que os evangelhos registram isso, que Jesus ele estava triste, ele se entristeceu muito. E ele então ali leva alguns dos seus discípulos, porque ele não quis ficar sozinho. Porque é muito triste a dor da solidão. E ele então se entristece daquela forma. E Jesus também, ele chega a um ponto de questionar a Deus na cruz, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Queridos irmãos e irmãs, o nosso Salvador conhece e sabe o que é sentir tristeza. E não nos cabe julgar quem quer que seja que esteja passando por momento de dor e sofrimento na sua vida. Há pessoas que, desinformadas, vão afirmar tanta coisa sobre, por exemplo, a depressão, vão julgando. Algumas vão afirmar que é coisa do demônio, ou que pode ser a pessoa que está com algum pecado. É o que o salmista ele enfrentou.
porque pessoas o criticavam, pessoas zombavam dele, pessoas diziam: onde está o seu Deus? Então, nessas horas, nas horas que nós passamos por angústia e sofrimento, infelizmente há pessoas que eles se prestam a criticar e a falar e a apontar, assim como os amigos de Jó fizeram com ele, sugerindo que havia alguma falha na sua vida e por isso ele estava passando por aquele momento. Nós não sabemos ao certo, embora haja indícios de que foi Davi que escreveu esse salmo. O fato é que o salmista enfrentou um momento na sua vida que o levou a sentir tristeza, solidão e lágrimas. A vida, de fato, ela nos oferece esses momentos, coisas que para uns podem ser, ele pode passar bem por aquilo, mas para outras pessoas não será. Nós estamos vivendo um momento em que creio que estejamos passando pela pandemia, mas ela deixou marcas profundas nas pessoas, e cada pessoa tem ou terá reações diferentes. O fato é que ela deixou marcas, mas há acontecimentos em nossas vidas, como o desemprego, como a morte súbita de um parente, a enfermidade, a separação, a infidelidade conjugal, rebeldia de filhos, enfim, problemas de todas as naturezas podem ter impactos profundos sobre a nossa vida. Mas esta palavra aqui, de forma alguma, ela é julgamento. Essa palavra, que na verdade é a palavra do Senhor, ela não é uma palavra de consolação, é uma palavra de conforto para aqueles que porventura estiverem enfrentando esses terríveis momentos. E é algo muito pessoal. O salmista teve o motivo dele, e tudo indica que é o fato de ele estar privado de estar na presença de Deus ou no santuário do Senhor. Mas cada um de nós tem os seus momentos. Cada um de nós enfrenta os seus momentos de dúvida. Não que vamos perder a nossa fé, mas há os momentos de questionamentos. E é o que aqui o salmista ele mostra. Conforme lemos, ele diz: ó Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? É o crente fiel que enfrenta o momento de dor e sofrimento. E meus irmãos, uma coisa é falar do sofrimento alheio, outra coisa é enfrentar na própria vida. Aqui o salmista está demonstrando uma profunda crise existencial. Mas o salmo, ele não termina desta forma. O salmo termina com esperança. E nós louvamos a Deus por isso. Porque apesar de todo o sofrimento pelo qual o salmista ele passava, era momentâneo. E ele vai expressar isso quando ele afirma. E aí ele cai em si. É algo que ele pensa consigo mesmo. Por que você está tão abatido, a minha alma? Por que está tão triste? Isso aqui mostra para nós, amados irmãos, que a cura para as doenças da alma é algo que primeiramente vem de Deus, mas ela nasce no interior. É algo pessoal, é algo que envolve o interior, é uma disposição interior para a mudança, enquanto se espera
o milagre de Deus. É por isso que o Salmo, ele, em pelo menos 2 momentos aqui, o salmista questiona: por que está tão abatido a minha alma? Por que está tão triste? Por quê? Ou seja, aqui é uma mudança. E o Salmo termina com este marco, com este momento em que o salmista resolve expressar a sua fé e a sua confiança. Ele renova a sua confiança e a sua esperança no Senhor. E ele diz: eu ainda o louvarei, ainda voltarei a louvá-lo. Ou seja, eu ainda voltarei ao que eu fazia antes. Eu ainda serei feliz como antes. Queridos irmãos, que as palavras do salmista, elas possam falar poderosamente aos nossos corações. Ainda há esperança. Não, as coisas não terminarão do jeito que estão. Receba esta palavra hoje, abrindo o seu coração para o novo de Deus e para a esperança que demonstra a fé e a certeza de que Deus vai intervir. Porém, o texto ele diz: esperarei. O texto fala de esperar. Então, não é que ele termina afirmando que já viu ou já obteve a resposta, mas ele termina o salmo com a esperança, renovando a convicção de que Deus vai intervir em sua história. Minha oração ao Senhor nesta oportunidade é que Ele abençoe a sua vida. Não importa o momento de crise, de dor e sofrimento que você esteja passando, Ele está com você. E isso não vai terminar assim. Não vai terminar desta forma. Que o Senhor abençoe a sua vida e de toda a sua família. Deus te abençoe.